E a verdade é que tem muito mais que Deus quer fazer por você e muito mais que Ele quer que você tenha, se você apenas pedir. E já vou dizendo, você não merece, mas esse é o ponto. Nós não merecemos, mas recebemos o que Jesus merece. Ok, neste fim de semana, eu quero falar com você sobre o que devo fazer para agradar a Deus. Eu não sei sobre você, eu meio que superei isso agora porque Deus me ensinou muito sobre isso, mas passei muitos dos meus anos como cristã com medo de não estar agradando a Deus. E eu nem sei do que era que eu tinha medo de não estar agradando a Deus, era aquela vaga sensação de que eu não estivesse agradando a Deus, e parte disso veio da maneira como fui criada, porque meu pai era muito difícil de agradar, era muito fácil de ficar com raiva. E assim, eu sempre tive esse medo de que Deus estivesse bravo comigo. Então, a boa notícia que eu quero te dar hoje é esta: Deus não está bravo com você. Veja, você não ficou tão alegre quanto deveria. Eu acho que muitos de nós não temos a compreensão do que Deus sente sobre nós, de como Ele é tão generoso em perdoar e misericordioso e bondoso para conosco, e do quanto Deus nos ama. E é muito mais fácil agradar a Deus do que você imagina. Então eu vou compartilhar com você o que a Bíblia diz sobre agradar a Deus, o que devemos fazer para agradar a Deus. Essa já foi uma pergunta que você já se fez, se você está no meio do caminho e tem medo de não estar agradando a Deus. Será que eu fiz o suficiente? Eu li o suficiente? Será que eu já orei o suficiente, sabe? E ficamos pensando que se fizermos o suficiente, então Deus ficará satisfeito. Mas a questão toda é que não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele fez. E o que Ele quer que nós façamos é crer naquilo que Ele fez. E não tentar fazer algo para que Ele nos ame, mas acreditar no que Ele fez. Na Bíblia, você pode ler alguns relatos diferentes. Alguns relatórios dizem que há 7.000 promessas aqui, alguns dizem que são 5.000, mas eu digo que são 7.000 e Deus só quer que acreditemos nisso. Você pode imaginar como sua vida mudaria se você acreditasse em todas as 7.000 promessas que estão aqui? E realmente, quero dizer, realmente crer no que a Bíblia diz sobre você. Há algumas das escrituras que a Ginger leu e fez você confessar apenas aquela: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que é a minha força. Cara, isso é para mudança de vida. É para você se levantar todos os dias e não ter medo de enfrentar o dia e acreditar que o que quer que surja naquele dia, Deus lhe dará força para enfrentar e lidar com aquilo. Nós nunca sabemos ao certo o que vai acontecer em um determinado dia, mas Deus nos ajudará e Ele nos dará a força para fazer o que precisamos fazer, mas Ele quer que nós creiamos. Então, em Hebreus 11:6, que é a nossa escritura fundamental para esta série, na Bíblia diz: mas sem fé é impossível agradar e ser satisfatório a Deus. Pois quem quiser se aproximar de Deus deve acreditar que Deus existe e que Ele é o recompensador daqueles que sinceramente e diligentemente o buscam. Agora, podemos percorrer esta escritura e passar despercebido de tudo que ela está dizendo. Então vamos desmontá-la neste fim de semana em 3 mensagens diferentes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer que acreditemos nele, Ele quer que acreditemos que Ele existe e que Ele é, e não apenas que Ele está lá fora, em outro lugar, mas que Ele está conosco em todo o tempo, em tudo o que fazemos. Sempre.
Você não pode se esconder de Deus. Não há nenhum lugar onde você possa ir e se afastar dele, porque ele é o grande eu sou. Ele não é o eu serei, ou eu costumava ser, mas eu sou. E Deus quer estar envolvido em tudo em nossas vidas, coisas que você pensa que ele não se importaria, que não gostaria de se envolver, se nós o convidássemos para essas coisas, sabe, nós receberíamos a ajuda dele que estamos dispensando, só porque não a pedimos. Em Tiago 4,2 diz claramente, vocês não têm porque vocês não pedem. É simples, vocês não têm porque vocês não pedem. E eu estou apenas dizendo a cada um de vocês, a verdade é que há muito mais que Deus quer fazer por você e muito mais que Ele quer que você tenha, se você apenas pedir. E já vou dizendo, você não merece, mas esse é o ponto. Nós não merecemos, mas recebemos o que Jesus merece. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo e tudo aquilo que Ele comprou e pagou com seu sangue. Nós recebemos, se nós pedirmos e se pedirmos com fé. Amém? Eu não quero pegar no pé de ninguém em particular, mas esse jovem aqui de blusa azul, eu continuo pensando que Deus quer fazer algumas coisas por você. Eu não sei o que é que Ele quer fazer por você, mas eu sinto muito fortemente que você precisa começar a ser ousado nos seus pedidos. Quero dizer, seja mais ousado em suas orações do que você jamais foi. A Bíblia nos diz para nos achegarmos ousadamente ao trono da graça de Deus. Eu odeio o que eu chamo de orações do só. O povo ora assim, bem Deus, se você só... Se você fizer só isso, e se você fizer só aquilo... Sabe o que o só significa? Só o suficiente para sobreviver. E Deus é muito maior do que isso. Não temos que orar, se você fizer só isso. Não, você diz, Deus, faça tudo aquilo que você puder fazer. Sabe como eu oro? Deus me dê tudo que eu consiga lhe dar e ainda mantê-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu sempre quero que Deus seja o primeiro. Eu não quero tanto dinheiro a ponto de me afastar de Deus. Eu não quero tantas coisas que venham me afastar de Deus. Mas servimos a um grande Deus. E Jesus pagou um grande preço para que nós tivéssemos maravilhosas e ótimas vidas. E não apenas para que mal sobrevivêssemos. Mas você tem que pedir e pedir com ousadia. Em Hebreus 4, 15 e 16, diz assim, nós temos um sumo sacerdote que compreende as nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado, assim como nós, mas ele nunca pecou. Portanto, porque ele nos entende, venha ousadamente ao trono. Vamos lá? Venha ousadamente ao trono. Veja, ele compreende as suas fraquezas, então venha ousadamente ao trono, para que você possa receber misericórdia e graça em tempo hábil nas suas necessidades. O melhor momento para orar é quando você está mal. Amém? E nós tendemos a nos afastar de Deus, e é aí que nós precisamos ir ousadamente e dizer a Ele, eu sei que eu não mereço que você faça isso por mim, mas a sua palavra me diz para orar ousadamente, e então eu vou fazer isso com fé. Quantos de vocês acham que suas vidas mudariam realmente se vocês fizessem mais disso? Amém? Eu tenho a sensação de que o diabo está muito bravo esta noite. Acredite que Deus existe. Cara, eu amo essa parte. Eu vou ensinar sobre cada parte, não todas elas hoje, mas que Ele é o recompensador. Uau, eu amo isso. A Bíblia tem muito a dizer sobre as recompensas que nós temos vindo para nós. Jesus está voltando com
recompensas por obras que você fez com um motivo puro. Agora, não somos recompensados por obras que fazemos para receber algo, ou para sermos vistos, ou para sermos notados, ou para tentar comprar Deus, sabe? Mas por qualquer coisa que você fez, porque você ama a Deus e ama as pessoas, existe uma recompensa que virá. E eu não consigo imaginar o que Deus poderia inventar como recompensa, sabe? Mas eu já recebi muito na minha própria vida. Passei por muitas coisas quando criança, fui maltratada por várias pessoas, mas eu vou te dizer, Deus sabe como compensar. Deus sabe como te devolver tudo. Amém? A fé é definida como: a fé é a substância das coisas que se esperam. Sabe o que é esperança? Muitas pessoas não têm ideia do que é esperança. A esperança não é apenas, bem, eu espero, mas eu não sei. Talvez, eu espero que sim, mas você nunca sabe. Não, esperança, a palavra bíblica esperança, significa a expectativa de que algo de bom está prestes a acontecer com você. E é isso que é esperança. Levantar-se todos os dias e dizer: algo de bom vai acontecer comigo hoje. E algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Quando a Bíblia nos diz para esperar em Deus, esta mesma palavra, ele diz esperar com expectativa. Se eu lhe dissesse que eu iria à sua casa no domingo para jantar, que eu estaria lá a uma hora, ou melhor, por volta das 10:50, você estaria. Porque você estaria na expectativa, animado, ansioso, para que eu chegasse. Bem, se nós podemos nos sentir assim por uma pessoa que virá jantar, como devemos nos sentir sobre um Deus que diz que Ele vai vir e atender às nossas necessidades e cuidar de nós e nos fortalecer e nos consolar? Amém? Quando você chega ao ponto em que você consegue acreditar que Deus está com você o tempo todo e que Ele quer estar envolvido em tudo que você faz, isso muda todo o seu relacionamento com Ele. E no ano de 1976, alguns de vocês devem se lembrar, houve um movimento real do Espírito Santo nos anos 80 e 70 e pessoas em todo o mundo estavam sendo batizadas no Espírito Santo e se aproximando de Deus como nunca antes. E no dia em que eu fui cheia do Espírito, eu estava no meu carro voltando do trabalho e eu tinha uma expectativa de que Deus iria fazer algo na minha vida. Eu não sabia o quê. Eu estava orando naquele dia, eu disse: eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer algo na minha vida. Era como se eu tivesse o dom da fé. Deus, eu sei que você vai fazer algo na minha vida. Então, de repente, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu posso te dizer que eu nunca mais fui a mesma desde então. Mas isso foi numa sexta-feira e, a propósito, você não precisa ter esse tipo de experiência para se aproximar de Deus. Deus nos encontra de maneiras diferentes. Mas eu jogava boliche, e isto foi numa sexta-feira, eu jogava numa liga, e eu não estava jogando boliche bem naquela noite, sabe? E eu não estava acostumada a ouvir Deus falar comigo, mas algo que aconteceu depois que fui cheia do Espírito é que eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu comecei a ouvi-lo falar comigo, não uma voz audível, mas aquela voz bem pequena dentro de mim, que às vezes pode soar como sua própria voz, mas é Deus falando com você. Ou às vezes, ouvir a Deus vem como um conhecimento. Você nem sabe como você sabe, mas você sabe que Deus falou com você. Você sabe que Ele lhe disse algo.
E eu ouvi claramente ele me dizendo: por que você não me pede para ajudá-la a jogar boliche? E eu disse: bem, você não se importa com isso? Agora vamos, aqui é uma lição. Achamos que tudo com que Deus se preocupa é com essas grandes coisas espirituais. Sabe, nossa vida de oração, ir à igreja e o quanto da Bíblia nós lemos. Mas a questão é que Ele se preocupa com você e com cada coisa que você faz. E não existe nada na sua vida que você não possa pedir a Deus para se envolver. Vamos, você me ouviu? Eu chamo isso de levar a vida com Deus. Em tudo que você faz. Você dirige no trânsito com Ele, vai ao supermercado com Ele, limpa a casa com Ele. E você diz a Ele tudo aquilo que te machuca, o que te incomoda, fala com Ele quando precisa ser consolado. Só fale com Deus o dia todo. E assim então aproxime-se dele o máximo possível. Vamos ler de novo esta escritura, Hebreus 11:6, eu amo isso. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer que se aproxime de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que, grande palavra esta aqui, sincera e diligentemente o buscam. Não basta ir à igreja no domingo de manhã e sentar lá sonolento por 45 minutos. Isso não é ser diligente. Diligência é trabalhar o dia inteiro na sexta e depois vir para uma conferência para receber mais da palavra. E provavelmente voltar novamente amanhã e então até mesmo ser bobo bastante para se levantar no domingo e ir à igreja. Só porque você é louco pela palavra. Simplesmente ama a palavra. Sabia que sua vida pode mudar só por assentar nesta atmosfera? Se eu não disser nada que signifique alguma coisa para você, você pelo menos já está em um lugar cheio da unção de Deus. Pense sobre isso. Todo crente tem uma unção. E não falamos muito sobre a unção de Deus. Eu ouvia muito sobre a unção de Deus nos anos 70 e 80. Hoje, dificilmente, muitas pessoas nem sabem o que é isso. A unção de Deus é tão preciosa, é a sua presença, o seu poder em nossa vida. E quando Deus unge você para fazer algo, isso se torna tão fácil. Fica tão fácil. E toda a pessoa que é crente tem uma unção em si. Então você está sentado aqui com centenas de pessoas ungidas. Vamos! Não são como aquelas pessoas mal-humoradas com quem você trabalha? Ou como aquelas pessoas religiosas que você não pode cometer sequer um erro? Você está sentado num lugar cheio de pessoas cheias do amor de Deus, cheias do seu poder, cheias da sua unção. E veja, você pode simplesmente ser tão abençoado nesta atmosfera. A Bíblia, ela está dizendo que a unção de Deus quebra o jugo da escravidão. Amém? E é por isso que eu orei para esta conferência, para que a unção fosse tão forte que os jugos fossem quebrados nas pessoas. Todos os tipos de jugos, todos os tipos de vícios quebrados, cativeiros quebrados em você. Não somos prisioneiros. Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Mas alguns de nós estão na prisão há tanto tempo que nem sabemos como sair de lá. Amém? A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não vemos. Então, fé
é para as coisas que você não vê, mas que você acredita que existem no reino espiritual e que à medida que você continuar a acreditar e esperar em Deus, aquilo chegará até você e se manifestará em sua vida simplesmente no momento certo. Amém? O que eu aprendi a dizer, e eu acho que é uma coisa boa, é que recebemos as promessas de Deus pela fé e pela paciência, não só a fé, mas fé e paciência. Eu posso dizer que quando você pede a Deus para fazer algo por você, e na fé você fica esperando e acredita que recebeu aquilo, Marcos 11 diz, você vai receber, mas não diz quando vai receber. E essa é a parte difícil. Existe o começo, o fim, mas também o meio. E me parece que nós passamos muito tempo no meio, sabe? Mas o meio não precisa ser difícil se permanecermos em fé o tempo todo e esperar. E uma das coisas que eu digo quando estou esperando que Deus faça algo e eu começo a ficar um pouco desanimada é: Deus está trabalhando. E a Bíblia diz que contanto que estejamos crendo, Deus está trabalhando. Então, se você tem um filho com problemas pelo qual está orando, Deus está trabalhando. Você tem um marido ou esposa que é incrédulo e você está orando, Deus está trabalhando. Vamos lá. Você tem uma grande bagunça em sua vida e precisa de ajuda e está orando para Deus te ajudar e mostrar o que fazer, Deus está trabalhando. Vamos, temos que ficar animados que Deus esteja trabalhando a nosso favor. Amém? Sabe, só porque você não pode ver ainda, não quer dizer nada. É para isso que serve a fé. A fé é para as coisas que nós não podemos ver. Coisas que esperamos, estamos em expectativa, estamos crendo. Não as temos ainda não se manifestaram em nossa vida, mas estão a caminho, porque nós pedimos e é a promessa de Deus. Colossenses 1,4 na Bíblia Amplificada dá uma definição um pouco diferente de fé, mas eu amo. E diz, pois vimos falar de sua fé em Cristo Jesus, que é a inclinação de toda a sua personalidade humana sobre ele, em absoluta crença e confiança em seu poder, sua sabedoria e sua bondade. Então, a inclinação de todo o nosso eu sobre ele, não sei sobre você, mas tem algumas peculiaridades de personalidade. E assim, apoiar toda a minha personalidade nele é uma coisa boa, e eu espero que ele a conserte. Eu disse hoje, eu me pergunto se um dia eu serei totalmente paciente antes de Jesus voltar para me buscar. O Dave estava tentando arrumar a parte de trás do meu cabelo. Eu tenho um redemoinho bem aqui atrás e o meu cabelo fica partido. Ele é o arrumador, sabe? Ele pegou o pente para arrumar o meu cabelo, mas, sabe, ele leva tanto tempo. Cada fio de cabelo tem que estar perfeitamente no lugar. E ele dizia, fique quieta. E eu dizia, Dave, eu não posso esperar tanto tempo. Eu não sou bom em esperar, sabe? Eu espero em Deus melhor do que eu espero pelas pessoas. Então, eu poderia usar um pouco dessa ajuda com a personalidade humana.